Olá, boa noite. Sejam bem-vindas à palestra de setembro do projeto Mulheres do Agro. Esse projeto, então, tem o objetivo de todo mês levar uma palestra de alguma amiga, de alguma mulher que eu admire e que tenha algum conhecimento a compartilhar com vocês. E hoje eu chamei a Viviane Pimentel, que ela domina bastante esse assunto e ela vai nos agregar muito, trazer muito conhecimento sobre as nossas emoções, como que a gente pode melhorar no dia a dia. Seja bem-vinda, Vivi. Tá com o microfone no mudo. Agora deu. Agora deu. Então, olá, boa noite. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Viviane Pimentel. Eu trabalho com terapias integrativas, né? Eu trabalho também com estética e eu parti para esta área de terapias integrativas porque eu vi a necessidade de ajudar as pessoas não apenas na beleza exterior, né? Mas um tratamento de dentro para fora, aqui entrando as doenças psicossomáticas, entrando esse tema que é muito atual, que a gente percebe o quanto as pessoas têm problemas emocionais. Sim. E eu tenho certeza que tu vai trazer ótimas histórias, compartilhar com a gente, de pacientes que chegaram até ti, como é que começou assim essa tua história para tratar as doenças psicossomáticas. O que que acontece? Quando nós começando a falar então sobre o que que é as doenças psicossomáticas para as pessoas entenderem, né? Tem uma Uhum. frase que é bem famosa que diz assim: o que a mente cala, o corpo fala, né? Então, o que a gente absorver, a gente não resolver, não colocar para fora, né? O corpo vai falar através da dor, né? A dor é uma maneira do corpo falar. Se tá doendo, tem que parar, pensar, opa, o que está acontecendo? Só que a gente não pode confundir uma dor emocional, né, uma dor psicossomática, psicossomática com uma dor física. Qual que é a diferença da dor física e da dor emocional? A dor física, tu vai tomar um remédio e vai passar, né? Tu vai fazer um tratamento, vai aparecer num exame, vai, enfim, tu vai achar a causa. Quando é uma doença que não passa, que persiste, tu faz um exame, tu procura aqui, tu procura ali, por exemplo, uma gastrite nervosa. A gastrite nervosa é uma doença psicossomática, porque já disse, nervosa, né? Vem da ansiedade, vem de um estresse. Então, assim, isso começou porque eu percebi a necessidade de ajudar as pessoas nesta questão, né? Porque como eu trato, eu faço tratamento de emagrecimento, de perca de medida, às vezes as pessoas vêm, deitam na maca, têm problemas emocionais, têm ansiedade, têm síndrome de pânico, têm depressão, né? E não tem um bom resultado se tu não tratar a depressão, se tu não tratar a ansiedade, as pessoas comem compulsivamente, né? Por ansiedade. Então, a ansiedade, ela é uma doença psicossomática, está acontecendo alguma coisa. O que que a gente precisa diferenciar? Que existem doenças físicas e essas doenças emocionais. Quando a paciente vem a mim e faz a consulta, eu tiro a fotinho do olho, né? Através da iridologia, tem várias partes do olho que marcam, que se reflete ou refere a alguma parte do corpo, assim como a reflexologia podal, que é dos pés, né? Tem também a análise da língua, que conforme cada parte da língua representa uma parte do corpo, e a gente consegue fazer uma análise. Mas voltando para a minha área, que é a iridologia, que é a foto do olho, a gente consegue ver várias coisas, essa questão da doença emocional, da física, mas quando as clientes vêm a mim e têm esses problemas, eu percebi que é necessário ajudar, porque senão elas não vão perder peso, não vão emagrecer, não vão parar de comer compulsiva, porque às vezes os pacientes estão chorando, estão procurando, né, uma ajuda muito mais emocional do que física. E nessa questão da consulta, a gente consegue ver se é física
ou se é emocional, porque existe toda aquela questão de modulação intestinal, que a pessoa tem depressão, ansiedade, tem, porque o que que acontece? Quando o nosso intestino, a gente não faz uma modulação intestinal, tá com o intestino com as bactérias baixas, né? Tá muito baixo, as bactérias boas, o nosso organismo não consegue absorver vitamina e não consegue distribuir para o corpo. Quando não distribui para o corpo, falta. Por exemplo, assim, ó, também, todos os hormônios da alegria vêm da onde? Vem do intestino, porque ele é nosso segundo cérebro. Então isso vai causar uma doença física, né? Porque quando às vezes vem paciente que vem até mim e falam sobre essa questão, ai, estou tomando remédios tarja preta, estou tomando remédio, estou fazendo isso, estou fazendo aquele outro, e não melhoro, não tenho uma melhora. Aí eu digo, opa, então vamos parar, vamos analisar e vamos ver o que está acontecendo, porque aí a gente vai descobrir se é psicossomático ou se é físico. Se a pessoa está com as vitaminas em dia, né? Tem vitamina D, vitamina B, tem uma modulação intestinal legal, porque tem coisas que a gente come, por exemplo, um antibiótico que a gente toma. O antibiótico, ele vai destruir parte da tua flora intestinal, porque ele vai matar as bactérias boas e as ruins, né? Então, a gente faz uma modulação intestinal, uma suplementação correta, a pessoa melhora. Agora, a pessoa está com as vitaminas em dia, né? A pessoa está com tem vitamina D, tem, né? Tem, não, aparentemente, assim, ó, consulta aqui, vai o exame ali, não melhora, é psicossomático, porque daí é emocional. Porque o emocional, a gente tem que cuidar lá desde a infância, né? Tem coisas que acontecem, no decorrer da nossa vida. Por exemplo, às vezes com 20 anos a pessoa viu um carro, bateu o carro, ou viu alguém bater no carro em alguém, sei lá, um exemplo, né, de um susto, e gerou um trauma. E a pessoa ficou com medo, ficou com ansiedade. Eu tive que tratar medo, ansiedade, porque acaba virando síndrome do pânico, porque eu tomei um choque e eu não sabia que era isso. Então, lá no olho também a gente consegue ver as questões de traumas, né? E a gente sabe que aquilo ali é psicossomático. Então, precisa ser tratado. Como que a gente trata? Terapia, né? Tem que ressignificar aquilo que aconteceu. Então, as doenças psicossomáticas, crianças têm doenças psicossomáticas. Por exemplo, esses dias uma menina, né? Aconteceu uma situação lá e ela já começou a doer a barriga dela. A gente estava lá numa festinha lá, e ela começou, aí eu quero ir embora, tá doendo minha barriga, do nada. A mãe dela disse, o que que aconteceu? Não aconteceu nada. Depois, em casa, ela contou que um amiguinho riu dela, né? Então, já começou a doer a barriguinha dela. Ela começou, ai, tá doendo minha barriga, tá doendo minha barriga, quero ir embora. Era um motivo para ela ir embora, era dor na barriga. Às vezes, as crianças não querem ir na escola, dói a cabeça, começa a ter vômito, começa a ter diarreia. É doença psicossomática. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Lá na escola, aconteceu algum trauma, alguma coisa que a criança não quer ir para a escola. Então, isso é bem importante para nós mães entendermos que às vezes não é manha, às vezes não é algo que simplesmente não quer ir para a escola. Às vezes a criança está passando bullying, né? Às vezes a criança está passando por uma situação difícil e ela não sabe expressar e não consegue falar. Então, isso faz parte das doenças psicossomáticas para crianças. E para adulto, né? Como que a gente vai saber se a gente está com doenças psicossomáticas ou não? São coisas que são somatizadas. Por exemplo, uma pessoa que não consegue ir aos pés, ela não consegue fazer cocô, né? Evacuar. Ela vem, faz a consulta, se é uma pessoa, faz exercício, tem uma boa alimentação, bebe água, né? Todos os requisitos, come bastante fibra e não consegue, é psicossomático. Porque o que está acontecendo? Ela está guardando, ela está retendo alguma coisa e o corpo entende que como ela está segurando as emoções, talvez ela está engasgada, às vezes tem pessoas que têm dor no peito, parece que na garganta ela tem alguma coisa que ela precisa falar e ela não quer falar, ela não consegue falar.
então o corpo começa a segurar, né? Essa questão de não ir aos pés assim, tem bastante pessoas que realmente é psicossomático. Por exemplo, uma pessoa que tem muita diarreia, a questão da diarreia também, né? A pessoa trata intestino, trata isso, trata aquilo, tá sempre com diarreia. Essa pessoa, esses dias veio um paciente, daí eu disse assim para ele: tu tá vivendo alguma coisa que tu não tá conseguindo dar conta da situação, ou não tá vivendo algo que tu gostaria de viver, tu não tá conseguindo tomar rédea da situação, né? Porque a diarreia é quando tu não consegue segurar, o teu corpo tá sem controle, né? Ele não estava no controle daquela situação. Aí ele disse: como é que tu sabe? Eu disse: não, eu não sei. Eu tô te perguntando porque é o que teu corpo tá dizendo de ti. Daí ele disse: tô vivendo uma situação assim, assim, e eu não consigo mudar essa situação e não consigo tomar as rédeas da situação. Eu disse: então, para te parar essa tua diarreia, tu vai ter que tratar a tua mente primeiro, vai ter que tratar a tua emoção, porque o teu corpo tá dando sinais. Tem alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar? E às vezes são sintomas simples que a gente acha que é comum do dia a dia e a gente acaba não percebendo que isso está se transformando numa doença, né? Então, gostei bastante dessa parte que tu compartilhou aí, essas histórias. E tem algumas pessoas que falam que o nosso intestino seria o nosso segundo cérebro, então que ele está ligado ali realmente às nossas emoções. E quando a gente vê que tem algo que não está ali bem regulado, bem adequado, a gente precisa realmente buscar uma ajuda. Sim, é, é aí que chega a parte legal, buscar ajuda, né? O que está acontecendo? Né? A gente precisa, hoje em dia, se a gente vê, a gente evoluiu muito nas terapias, né? É muito buscado, é muito procurado. Antes não se falava sobre isso. O que aconteceu? A gente passou por uma pandemia, né? E a pandemia, as pessoas ficaram em casa, as pessoas ficaram ansiosas, ficaram com medo. Então, houve muita depressão, né? Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas doentes emocionalmente, muitas pessoas com medo de morrer, medo de sair de casa, medo de ir no mercado, medo de pegar doença, medo de ir para o hospital, né? Então, assim, a gente passou por momentos de terror, e não foi um dia, 2 dias, foi meses. Então, a gente vê que as pessoas ficaram bastante doentes emocionalmente e elas começaram a buscar mais a área da saúde, né? Hoje se fala muito em saúde, se fala muito em tratamento emocional, se fala muito nessa questão de autocuidado, de descoberta, de autoconhecimento, né? De autoajuda. A gente percebeu que isso cresceu muito e é importante a gente abrir a mente para isso e procurar ajuda. Pensar, opa, o que está acontecendo? Esses dias eu faço uma célula de jovens, né? Aí a gente perguntou para os jovens falando sobre ser feliz e estar feliz. E teve um momento que a gente perguntou se em alguns momentos do dia a dia ou a maior parte do dia estão tristes. Muitos levantaram, alguns, né, levantaram as mãos e disseram que sim, que sentem bastante tristeza. O que acontece? São emoções que a gente precisa tratar, né? Porque se um adolescente, se um jovem, ele percebe que passa a maior parte do tempo triste, está desencadeando o quê? Uma depressão, né? Nós estamos agora no setembro amarelo, hoje é o último dia de setembro, né? Então a gente falou muito sobre suicídio esse mês. Só que o que acontece? Tem pessoas que de repente a gente vê a pessoa, ela tirou a própria vida, mas não tinha nada, né? Tu já ouviu, mas meu, era uma moça tão bonita, era um rapaz tão bonito, mas não tinha nada aparentemente. Como não tinha nada, né? Era uma pessoa que estava sofrendo emocionalmente, né? Tinha emoções que precisavam ser tratadas e ela resolveu fazer o quê? Dar um fim à vida? Não, dar um fim ao sofrimento. Então a gente percebe assim que as doenças psicossomáticas muitas vezes são silenciosas. A mente nos sabota, a mente nos engana. Tem pessoas que às vezes eu venho e eu tiro a foto do olho
E é tão fechada a pupila, é tão fechada a pupila que ela não fala o que ela sente. Porque tem pessoas que são abertas, são pessoas que são felizes, que elas falam, e tem pessoas que elas falam, mas elas não falam o que elas sentem, né? Tem pessoas que são tagarela, falam, falam. O meu esposo, ele é terapeuta emocional, ele sempre diz, aonde existe um excesso, sempre existe uma falta, né? Porque às vezes fala, 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 ri, 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 à toa, assim, fala demais, mas lá no fundo tá doendo alguma coisa, né? Precisa haver, precisa ter um ajuste ali das emoções, porque aí é que vai surgindo, né, essas doenças que vêm das emoções. Essa semana também, semana passada eu fui num atendimento em Giruá, e teve dois casos diferentes, assim, nos extremos. Era uma menina com a pupila muito fechada e outra pessoa com a pupila muito aberta. Porque quando a gente tira a foto do olho, a pessoa está com a pupila muito aberta, ela está em estado de choque. Ela está, assim, em lutar ou fugir, porque é o que o medo faz, né? O medo faz a gente estar nesse estado de luta ou fuga. Então, ela estava com tanto medo, tão doente emocionalmente, que ela estava nesse estado, luta ou fuga. Ou ela tinha que lutar, né? Lutar ou fugir. Só que tem pessoas que fogem. Tem pessoas que elas se escondem no mundinho e elas fogem da realidade e elas acabam ficando doentes, né? Por exemplo, a fibromialgia, né? A fibromialgia é uma doença que fazem uma junta médica lá e dói aqui, dói ali, dói lá, não acho que tem, o que que é? Fibromialgia. Fibromialgia tem uma doença emocional, assim por trás uma doença emocional. Além da questão da modulação intestinal, a fibromialgia também é uma doença psicossomática, porque a pessoa está segurando alguma coisa, só que às vezes as pessoas dizem, podem perguntar, o que que você tem? Não tenho nada, né? Aí tira a fotinho do olho, a gente vê lá as emoções, os traumas, idade, porque tem traumas que a gente não lembra. Tem pessoas que eu posso até perguntar aqui, quem lembra da infância? Tem pessoas que vai dizer, eu não lembro nada. Tem pessoas que vão dizer, eu lembro pouquinho. Tem pessoas que vão dizer, eu lembro bastante. Eu lembro muito da minha infância. A minha irmã já não lembra nada, praticamente. Quando eu começo a falar as coisas para ela começa a dizer: Como que tu lembra? Eu não lembro disso. Daí eu digo: Tu lembra disso? Não, não lembro disso. Sabe? Não lembra das coisas porque o cérebro bloqueia para não lembrar, para não sofrer. Talvez, talvez não, isso é certo. Duas pessoas podem ser gêmeas e passar pela mesma situação, cada uma vai dar um significado para aquela situação, né? Uma vai lembrar com alegria, outra vai lembrar com tristeza, uma vai lembrar, outra não vai lembrar. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai bloquear. Agora, se for algo, tu teve uma infância legal, uma infância, né, boa, o que que a nossa mente geralmente vai ajudar a lembrar as coisas ruins, porque marcaram mais, né? Então, e tem coisas da nossa infância que quando a gente tira a fotinho do olho, às vezes tu não vai lembrar, mas é algo que tu precisa ser tratado. Um exemplo, eu tinha um medo terrível de andar na, na BR, né? Eu tinha um medo de andar na BR quando eu estava atrás de um caminhão de lenha, eu tinha muito medo. E o medo também é uma doença psicossomática, é algo que vem da nossa mente, né? Por um lado, o medo nos protege, mas quando ele passa do limite que nos cria travas, né, emocionais, a gente precisa ver o que está acontecendo. Aí, quando eu fui no iridologista, antes de eu começar a trabalhar com isso, ele teve um trauma com. Opa, apertei aqui. Tu tem um trauma com 1 ano? Eu disse, mãe, aconteceu alguma coisa quando eu tinha 1 ano e pouco? A minha mãe disse assim: Olha, nós estávamos num caminhão de lenha e perdeu o freio, eu tive que jogar vocês pela janela, entendeu? Eu ia na BR, eu não podia, me dava fobia. E isso aconteceu quando eu tinha 1 ano, né, de idade. Claro que eu não ia lembrar, eu era uma criança. Mas imagina jogar uma criança pela janela de um caminhão de lenha porque tinha perdido o freio.
Então ela disse que ela jogou eu, jogou minha irmã e ela se jogou também. Estamos todos vivos, graças a Deus, né? Já se passaram mais de 40 anos e está lá marcado. É uma marca que fica no corpo da gente. Então, e eu tive que ressignificar isso, né? Eu tive que fazer a minha mente entender que foi um susto e passou. Porque o que que acontece? Nós temos, né, a nossa criança interior, né? A nossa criança interior, ela vai trazer a dor. E a gente, como adulto, vai ter que tratar, porque a gente não pode viver para sempre com essa dor. Não é normal a gente ficar triste sempre, não é normal a gente ter uma fobia fora do normal, um medo, né? Fora do normal. O que está acontecendo? Então, isso vai causar depressão, isso vai causar ansiedade, vai causar dor no joelho, vai causar dor no braço, vai causar fibromialgia, né? Seja lá o que aconteceu. E essas doenças psicossomáticas, a gente precisa entender que é algo que é sério, né? É algo que dói, é algo que vem lá da alma, é algo que vem de dentro da gente e o nosso corpo está falando, está mostrando o que está acontecendo. Alguma pergunta? Sim, eu fiquei assim chocada com a história que tu contou, né, tua pessoal, e queria confirmar contigo, ver se eu entendi bem, que quando tu tira foto ali, tu consegue ver mais ou menos a idade que aconteceu esse trauma, mesmo que eu não lembre, eu vou poder buscar as pessoas próximas para entender esse trauma. Assim, ó, tem a idade, a gente consegue ver até os traumas se, porque assim, não é adivinha, nada a gente vai adivinhar, tá? É o teu olho que fica marcado. O teu olho tem um músculo e um músculo que vai sendo marcado. Tu já ouviu falar em microfisioterapia? Microfisioterapia? Que ela Já vai te ouvi. apalpando, te tocando, porque o músculo ele tem uma memória, né? Quando a gente tira a foto do olho, tem uma parte que representa quando a sua mãe estava gestando, porque a gente precisa, olha, alguém disse ali que fez várias sessões de microfisioterapia e é através do toque, né? Que tudo fica marcado no nosso corpo. E a iridologia é da mesma forma, porque senão as pessoas vão achar que talvez, tá adivinhando, que é uma coisa que não é real, que talvez seja espiritual, né? Tem às vezes pessoas que pensam, não é nada de energia, assim, é físico, tem comprovações científicas. O que que acontece? Aí tu olha lá no olho e tem a marca, a gente sabe qual que é as idades. E tem uma parte que é quando a sua mãe estava gestando, por exemplo, se a tua mãe chorou, passou por um trauma, fica uma marquinha lá. Mas a gente não consegue adivinhar o que que é, né? Não tem, só que teve algo, um sofrimento. E o que que a gente consegue ver na iridologia? A gente consegue ver os traumas, as idades aproximada, tipo um, dois, por exemplo, se aconteceu com 2 anos, entre um, dois e três por ali, porque não mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos a gente não consegue, digamos, 1 ano e 2 meses, exatamente 1 ano, sabe? Mas é aquele, porque a gente marca de 5 em 5 anos. Então, no início, 1 ano vai, por exemplo, no quadrinho que é na parte que é de 1 a 5 anos. Se aconteceu mais lá no meio, vai ser 3 anos, 3 anos e meio, 2 anos e meio, entendeu? Aí o que acontece? Aí fica uma marca e a gente consegue ver se esse trauma ainda te incomoda, porque ele fica um trauma ponto, ele fica uma marca com uma ponta assim, como se ele estivesse ainda te cutucando, te incomodando, sabe? Então, assim, ó, na iridologia a gente consegue ver toda a função gastrointestinal para ver como está teu intestino, teu estômago, porque daí tem essa parte que é a parte da mente, que é a parte da cabeça, porque é todo o corpo desenhado no nosso olho, é como se cortasse a gente ao meio e um lado virado para o outro, assim, porque daí tem todos os órgãos direitos e os esquerdos. Então a gente faz assim a leitura na iridologia. E daí ao redor da pupila a gente consegue ver o intestino, a questão intestinal. Muitas vezes tem mulheres que não engravidam porque a gente consegue ver no intestino, o intestino está muito baixo e ele acaba apertando o útero. Aí a mulher não consegue engravidar. Então, são várias coisas, só que às vezes tem pessoas que se especializam numa área.
Eu amo tratar essa parte emocional, porque como a minha área é estética, e eu acho muito importante essa questão do tratamento de dentro para fora, tratar as emoções, né? Porque não adianta eu passar um aparelho, eu reduzir medida, não adianta eu tirar a gordura abdominal da pessoa, tirar a celulite, tirar a estria e ela não estar bem aqui, porque isso vai refletir, né? Então eu trato também toda a questão da saúde, porque não adianta também eu tratar, né, apenas o exterior e a pessoa falta vitamina, né? Unha quebrando, perdendo cabelo, pele seca. Eu vou ter um resultado muito melhor quando eu fizer esse tratamento integrativo, né? Então a iridologia me ajuda nisso. E, inclusive, eu consigo fazer tratamento online, né? A pessoa tem que tirar foto, manda foto para mim. Eu prefiro presencial, eu gosto de conversar tete a tete, assim, né? Mas o online também facilita, quando pessoas de outros países, já atendi pessoas de outros estados, outras cidades, atendi de outros países também. Uma senhora que eu atendi era, agora eu esqueci de onde, era 12 horas de diferença. Quando eu estava dormindo, ela estava acordada, daí ela me mandava mensagem quando eu estava acordada, e quando ela estava dormindo, daí eu estava acordada e mandava mensagem para ela, né? Era muito engraçado. Alguém fez alguma pergunta? Não, mas eu já ia fazer essa pergunta, se teria como fazer esse atendimento online também, se seria possível. Sim, a gente consegue. Isso daí eu dou as dicas como que a pessoa tira foto, e alguém colocou ali que está tudo interligado. Realmente. Por isso que é a mente, né? O corpo, né? Porque é o mental, o emocional e o físico. É tudo interligado. E sim, a gente consegue, né, essa consulta online, a gente tira a foto, pede para, às vezes tem que tirar mais de uma vez, porque tem que ser bem nítido. A gente coloca aqui um celular assim, com a lanterna ligada, e o outro tira na frente daí, porque tem que ter uma claridade bem boa, tem que dar um zoom bem bom, porque a gente precisa enxergar cada detalhe do olho. Só que tem alguns olhos, por exemplo, o olho azul é olho linfático, né? Tem olhos que é mais fácil de fazer a leitura. O olho castanho escuro mais preto, mais escuro que tem, é o mais difícil de fazer a leitura, porque é mais difícil a gente ver os detalhezinhos, né? Porque iridologia é muito detalhe. Se alguém quiser olhar o mapa, procura lá na internet mapa da iridologia, mapa do olho, vai ter lá, tu vai ver todas as partezinhas que cada partezinha representa do corpo. E isso é bem interessante porque o que a iridologia ajuda? A gente a se conhecer, né? Porque tem os perfis comportamental. Vem pessoas com um comportamento e a pessoa diz, ah, eu não consigo mudar. Mas aí eu digo, não é que tu não consegue mudar, isso é teu, tá em ti, só tu não pode viver o extremo do perfil. Porque, por exemplo, uma pessoa de olho linfático, olho azul, e com as fibras bem abertas, é uma pessoa que sente muito, que se ressente muito, uma pessoa que é uma esponja que absorve, chega num lugar assim, ela enxerga tudo que é detalhe, às vezes que uma outra pessoa não viu, porque isso é dela, ela é detalhista. E se é uma pessoa que é crica, que tem alguns detalhes diferentes no olho, então se é uma pessoa crica, é uma pessoa muito exigente. Aí o que acontece? Esse perfil é para ser aquela pessoa assim, ó, calma, aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que tá tudo bem, pode estar caindo o mundo lá fora. Mas se é uma pessoa que está com crise de ansiedade, aconteceu alguma coisa, se é uma pessoa que tem os anéis de ansiedade, está vivendo um momento de depressão, de ansiedade, alguma coisa que aconteceu que ela não está vivendo o perfil dela. Então a gente tem que pensar e parar, opa, o que está acontecendo? Porque assim, ó, o que que eu digo para os meus pacientes? A gente tem que se observar. A gente tem que aprender a se analisar. Hoje eu não estou bem. Por que que eu não estou bem hoje? O que que aconteceu? Por que que eu estou triste? Por que que eu estou com ansiedade? O que que aconteceu? Ou, por exemplo, às vezes as pessoas, eu fico estufada, fico. O que que tu comeu? Geralmente não lembro o que comeu ontem, né? No almoço, anteontem, muito menos. Mas assim, ó, fazer uma leitura, ler o que que o teu corpo está falando.
Porque, por exemplo, eu comi tal coisa, eu fiquei estufada, me deu gases, me deu dor no estômago. Outro dia comi de novo. Isso é uma coisa que me faz mal, não vou mais comer. Entendeu? Às vezes, volte e meia eu tô com refluxo. Às vezes as pessoas dizem, volte e meia eu tô com dor no estômago, volte e meia eu tô com isso. Tá, mas e o que que aconteceu que gerou isso? Né? Às vezes a gente não para cuidar, a gente vive num dia a dia tão acelerado, um mundo tão acelerado, tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, e a gente não para se observar. Às vezes a gente não para tirar um tempo para a gente. Uma coisa que 99% das pessoas que vêm hoje, elas têm muita energia eletromagnética, muito telefone, radiação eletromagnética. É telefone, é TV, é celular. Às vezes vem pacientes que têm dois celulares, não é só um, tem dois. Lembrei agora de uma. Será Eu que sou elas uma. colocam os pés no chão, né? Então, além de ser uma bateria, são duas. E ainda às vezes as pessoas colocam carregar no quarto. E isso é muito prejudicial à nossa saúde. Tem que fazer um buraco na terra, colocar os pés na terra, fazer aterramento. Porque quando eu faço uma análise presencial, tiro uma gotinha de sangue e coloco no microscópio, a gente vê lá as células tudo grudada, tudo agregado. Por causa da radiação eletromagnética. A radiação, o nosso sangue não consegue circular de forma correta. Ele prejudica a oxigenação das células. Então, isso é bem importante. Isso são coisas pequenas. Colocar os pés na terra, besteira? Não, não é besteira. É bem importante. São coisas pequenas que vai ser um diferencial na nossa saúde, inclusive na nossa saúde mental. Porque se o nosso corpo não está dando conta de oxigenar o cérebro, o nosso cérebro não vai conseguir raciocinar direito. A gente vai ter memória fraca, vai ter ansiedade. Outra coisa que às vezes as pessoas têm, falta de ar. Falta de ar, não é nem problema no pulmão, é ansiedade, né? Então, todas essas coisas, às vezes acontece por falta do autocuidado, né? De prestar atenção nas suas emoções. O que está acontecendo? O que que o corpo está falando? E às vezes as pessoas naturalizaram essa questão de viver na correria, de viver na ansiedade, e nem se percebe, nem sabe o que está acontecendo com o seu próprio corpo, né? Sim. Aí, o que que acontece quando a gente corre demais? Quando a gente não tira tempo pra gente. O corpo faz, né? Que legal, olha, eu faço às vezes isso regular o nosso jet lag. Ela diz que ela acha que ela coloca os pés na terra, né? É bem legal isso. Mas essa semana veio um rapaz também que veio consultar comigo, semana passada. E ele disse que começou com crises de ansiedade, né? Não consegue trabalhar, não consegue sair de casa. Mas eu disse assim: o que que aconteceu? Ele disse: do nada eu comecei, me deu uma crise de ansiedade e não parou mais. Daí eu disse: então vamos começar a pensar o dia que te deu isso. O que que tu fazia? Viajava dia e noite, tomava muito energético, não dormia, o corpo deu um jeito de dizer basta, para, né? Porque se a gente não dorme, o sono de qualidade é muito importante. O exercício físico é muito importante. Você já viu alguém que faz exercício, que se alimenta bem, né? Que tenta comer saudável, que tem uma vida, né, mais ativa? Dificilmente vai ter depressão, porque o exercício ele vai oxigenar o cérebro, ele vai liberar endorfina, serotonina, o exercício ele vai te ajudar muito nessa questão. E a tendência é a pessoa estar depressiva, é parar de fazer exercício, comer mais, depende, né? Tem pessoas que comem menos, tem pessoas que quando estão com ansiedade, depressão, elas começam a ficar magra, 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 tem os dois extremos, não conseguem comer, parece que tem um nó na garganta. Só que quando a pessoa tem um nó na garganta, tem alguma coisa que ela quer falar e ela não pode falar. Esses dias uma outra terapeuta estava me contando a experiência dela, né? Que tinha uma mulher que ela disse: eu não aguento de dor na boca, dor nos dentes, tava com muita dor. Ela disse assim: o que que tu quer falar e tu não pode falar?
Diz que ela começou a chorar, 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 que realmente que ela tinha coisas que ela queria falar, e ela não podia falar. Então ela falou tudo ali para a terapeuta e daí ajudou, né? Só que a gente precisa resolver as nossas mazelas da nossa alma. A gente precisa resolver aquelas coisas que estão mal resolvidas. Perdão, né? Raiva, ódio, porque quando a gente não perdoa, gera uma doença psicossomática, porque é um lixo emocional que a gente traz para a gente. Tem pessoas que são rancorosas, tem pessoas que não conseguem se relacionar com os filhos, com os pais, às vezes fazem repetição de comportamento, né? A mãe não abraçava, o pai não abraçava, tinha um mau relacionamento com a mãe e com o pai, gerou uma doença psicossomática de uma maneira, não consegue abraçar, não consegue amar, não consegue ter um bom relacionamento com os filhos. São travas emocionais que precisam ser tiradas, precisam ser destravadas, porque isso vai afetar, isso vai trazer consequência emocional. Tem pessoas que, né, às vezes choram, mas choram escondida, não pedem ajuda. Tem pessoas que têm um perfil comportamental, que aquele perfil, quando, quando eu olho e eu vejo, aquela pessoa é muito durona, né? Ela é muito forte. Ela acha que ela consegue carregar o mundo nas costas. Geralmente, aí dói aqui, ó. Faz massagem, faz isso, faz aquilo. Tá sempre com dor no ombro, dor no pescoço, dor nos braços, de carregar peso emocional, né? Então, tem que tirar essas cargas emocionais para conseguir tratar, para conseguir melhorar e para ter o quê? Uma qualidade de vida. Porque o que que a gente busca hoje? Qualidade de vida, né? A saúde é qualidade de vida, saúde mental, saúde emocional. Então a gente precisa olhar, né? Eu volto para essa frase: o que a mente cala, o corpo fala. Então a gente precisa falar. Não precisa sair gritando para todo mundo, a gente tem que ter cuidado para quem a gente fala, mas a gente precisa pedir ajuda, né? Precisa ter alguém que vai nos entender, alguém que vai nos ajudar, alguém que vai pegar nossa mão e vai dizer: estou aqui com você. Porque a gente tem muito, muito, muito a questão do sentimento de abandono e de rejeição, né? Porque lá na infância ou na gestação, não que foi abandonado. Ah, mas o bebê chorou e a mãe não conseguiu pegar no berço. Ou a mãe teve que viajar, teve que sair, deixou o bebê com alguém. Ah, ele sentiu falta da mãe, sentiu rejeitado, sentiu abandonado, né? E isso gera trauma, às vezes, tão profundo, que lá na fase adulta, a pessoa, ela é boazinha, não sabe dizer não, quer agradar todo mundo, porque ela tem medo de ser rejeitada, porque ela tem medo de ser abandonada. Não que ela vai ser abandonada, mas tipo, ela não vai ter aquela aceitação, né? Então, às vezes são coisas tão pequenas que para a gente é pequena, mas para o outro não é pequeno. Para o outro são marcas profundas, né? São marcas que ficaram e coisas que precisam ser tratadas. Sim, tem tantas coisas que a gente nem sabe que pode ser lá da nossa fase, né, de infância. Mas eu lembrei de compartilhar com vocês uma história pessoal minha. Teve uma época que eu sentia muita dor no joelho, muita, muita dor, e eu fazia academia, tudo, né? E aí eu tive que parar de ir na academia por conta do joelho, não conseguia andar direito. E aí eu fui pesquisar o que que era essa dor no joelho, né? Na questão mais emocional, assim, não na questão de exames e tal. E aí vi que era a questão da flexibilidade, da falta de flexibilidade. E, e assim eu fui mesmo fazendo essa introspecção, fui me estudando, e eu estava numa fase que eu queria as coisas que funcionassem do meu jeito. E acabava nem percebendo, porque era a minha rotina, era o meu dia a dia. Então eu tinha muito essa falta de flexibilidade. E aí, quando eu entendi isso, que eu organizei esses pensamentos, eu não senti mais. E hoje eu ainda falo, olha, eu passei, eu acho, uns 3, 4 meses com aquela dor intensa no joelho, e incomodando, e dificuldade para caminhar, para tudo, assim. E aí, depois que eu entendi isso e comecei aos pouquinhos, não é um trabalho fácil, mas quando a gente vai se autoconhecendo, vai buscando, existem várias formas da gente melhorar, da gente buscar o porquê das coisas.
E realmente eu me tornei mais flexível e não senti mais essa dor no joelho. Isso aí. Ah, olha só que Aliviei legal. ali Eu também também. achava que todo mundo tinha que fazer as coisas do meu jeito. Provavelmente deve ser uma pessoa crica. Não conheço, mas assim, quando as pessoas são crica, elas têm. Ah, descobrir os perfis comportamentais mudou tudo. Os perfis comportamentais, você fala de análise corporal? A Virgínia. Tudo bem, Virgínia? Que bom que você está aqui conosco. Do análise corporal ou da iridologia? Não, ela colocou ali que ela é virginiana. E aí eu acho que por conta disso, né, de ser muito certinho, muito Ah, regrado, e aí tá, querer que as coisas saiam sempre daquele jeito. tá, eu entendi. É porque na iridologia a gente chama assim uma pessoa crica, né? Quando a gente é muito exigente, porque tem pessoas que são, tipo, como ela disse assim, ó, que quer que as pessoas façam as coisas do jeito dela, mas ela se exige dela também. Ela gosta das coisas muito perfeitinha, muito limpinho, arrumadinho. Tipo, não pode dormir sem deixar uma louça, não pode sair de casa sem arrumar a cama, né? Então, assim, ó, porque às vezes, levantou atrasado e não deu tempo, tudo bem. E essa pessoa não se conforma, ela tem que ser bem regradinha. Então, isso tudo também são coisas que a gente consegue ver na iridologia, né? Que às vezes as pessoas se cobram tanto, e não é porque ela não é porque, digamos assim, porque é algo que ela tá fazendo por mal, né? Mas é que tá nela. Às vezes o perfil não é o mínimo. Porque daí, porque daí não é dela isso, é dela do perfil comportamental. Só que o que que nós não podemos fazer? Nos cobrar tanto, né? Nos exigir tanto. Porque o que eu sempre digo para esse perfil, você não é máquina, porque a mente manda, né? E o corpo obedece. Só que não muito no tema de casa, mas no sentido profissional. É, eu entendo. Tem pessoas que são exigentes mais mesmo em casa, outras mais no profissional, tem pessoas que são no geral, mas assim, o que que eu sempre digo? A gente não é máquina. A gente não pode se exigir tanto, trabalhar tanto, porque às vezes as pessoas têm, ai, de manhã, trabalha de tarde, de noite, de madrugada, vai dormir. Esses dias veio uma paciente que ela fica até as 3 horas da madrugada estudando. Ela está trabalhando de manhã e de tarde, e de noite ela estuda, na faculdade e ainda ela fica fazendo trabalho até as 3 horas da madrugada. O que que aconteceu? Síndrome do pensamento acelerado, né? Não consegue dormir, tem ansiedade. Por quê? Está muito acelerada. O corpo não consegue desligar. Então eu disse para ela: máquina precisa de manutenção. Se eu pegar a máquina de lavar roupa e fazer ela lavar dia e noite, ela vai quebrar, não vai? Ela precisa descansar. Se a máquina, que é a máquina, precisa descansar, quanto mais nós, a gente precisa ter sono de qualidade, né? O sono é muito importante, porque pode cuidar. Pessoas que geralmente têm depressão não conseguem dormir ou dormem demais por tomar remédio antidepressivo, né? Então, assim, ó, o nosso sono é algo muito importante para nós não desenvolvermos. E se não está conseguindo dormir, tem que pensar, opa, o que está acontecendo? Porque geralmente eu já veio vários pacientes que chegam até mim e vai na farmácia e o farmacêutico dá melatonina. Quem aqui já tomou melatonina, levanta a mão, né? De não conseguir dormir e ganhar melatonina. Só que às vezes não é a melatonina. Olha, alguém já disse que tomou melatonina. Não que seja errado tomar melatonina. A melatonina vai ajudar para dormir. Mas às vezes não é a melatonina. Às vezes precisa o magnésio para carrear, para absorver. Porque daí é o magnésio, precisa o triptofano para absorver a melatonina. Daí tu dá a melatonina, tu vai lá, tu já tem bastante melatonina, que é o hormônio do sono, né? Quando dá aquela preguicinha, 6, 7 horas, tu começa a bocejar, o teu corpo está produzindo melatonina, já está te dando sono, né? Aí o que que precisa? O triptofano para levar a melatonina e o magnésio, o treonato para poder absorver. Então a gente tem que, às vezes,
né? Não tomar qualquer coisa, porque e também ver se tem, às vezes tem pessoas que estão tomando mate de tarde, tomando chá, tomando café, que essas coisas acelera, né? Tira o sono. Então, são vários fatores que a gente precisa observar. Mais alguma pergunta, meninas? Alguma coisa que vocês ficaram com dúvida ou que queiram compartilhar? Eu me conectei ali com a Lisiane quando ela falou que ela queria as coisas do jeito dela. Eu sou muito assim organizada e detalhista, então eu me cobrava bastante com essa questão, tanto em casa quanto no profissional, nos dois. A Lisiane ali é mais no profissional, eu nos dois. Mas hoje eu estou conseguindo ser mais leve, mesmo que tenha dias ainda que ainda esse nível alto assim de exigência tome conta, eu consigo equilibrar mais hoje em dia. E tem que cuidar também pela questão do câncer, né? O câncer, o câncer também às vezes tem fundo emocional. Eu fiz uma listinha aqui de algumas doenças psicossomáticas aonde que eles podem atingir, né? Por exemplo, a raiva adoece o fígado, a tristeza adoece os pulmões, a angústia adoece o estômago, o estresse, o coração, e o medo adoece os rins. Então, são várias. Outra coisa que também o câncer de mama, né? O câncer de mama, a pessoa se sente abandonada, abandono. Então, quando é psicossomático, é impressionante. Sabe por que que causa tanto estresse, tantas, tantas coisas assim, que eu sempre digo para os meus pacientes quando eles estão nesse estado de luta ou fuga, né? É como se nós imaginasse, por exemplo, a Adri, né? Imagina que tu é uma rainha e tu tem um reino de soldados. Tu tem, por exemplo, mais de 1.000 soldados. Esses teus soldados são teu sistema imunológico, tá? E tu vai dizer para eles, vão batalhar. Aí eles vão botar, vão se paraventar, vão colocar roupa, pegar arma, pegar as espadas e vão lá lutar. E vão lá lutar. E vão ficar lutando. Só que eles vão chegar a um ponto que eles vão estar cansados. E tu vai dizer, não interessa, vai. Eles vão começar a morrer, eles vão começar a cansar, eles vão começar a desistir. E é isso que acontece no nosso corpo. Quando a gente está com muito acelerado, o nosso sistema imunológico precisa trabalhar muito. Quando a gente está nessa situação de luta ou fuga, o nosso coração fica acelerado, a nossa circulação aumenta, o nosso corpo todo fica mais agitado. Tudo trabalha mais rápido, a respiração. Para a respiração trabalhar mais rápido, o pulmão tem que trabalhar mais. Para os nossos órgãos trabalhar mais, coração, pulmão, rim, fígado, seja lá o que for, precisa de mais vitamina, precisa de mais energia. Aí no outro dia tu vai estar cansada, né? Tu teve um nível de estresse hoje. Esse nível de estresse aumentou o teu cortisol. O teu cortisol inflamou todo o teu corpo. Até o teu sistema imunológico combater todo esse estresse leva no mínimo de 7 a 8 horas. Aí no outro dia acontece mais um estresse. Aí o que acontece? Chega um pouco, um tempo, que é igual tu vai enchendo o balão, estoura. E aonde que vai estourar? Na tua saúde, nas tuas emoções. Aí vai dizer igual o meu paciente diz: do nada eu tive uma crise de ansiedade. Será que foi do nada? Será que foi do nada que eu comecei a não dormir mais? Será que foi do nada que eu comecei a sentir mais fome do que o normal? Será que foi do nada que eu comecei a sentir fome e querer comer? Ou do nada eu comecei a chorar? Ou do nada eu comecei a me fechar? Ou comecei a me isolar? Né? Não é do nada. É o nosso corpo falando. O nosso corpo dizendo, deu, chega, eu não aguento mais. Por isso que às vezes a gente dorme e se sente cansada no outro dia. Já aconteceu de tu dormir e tu acordar cansada? Eu já várias vezes dormi assim, acordei, parece que não dormi que chega, porque o meu corpo não conseguiu se recuperar, entende? Então eu preciso de vitamina C. Aí a gente entra com a suplementação.
porque a suplementação vai ajudar, porque os dois têm que andar junto. Não adianta tu ter vitaminas baixas e querer ter uma boa memória, querer ter por exemplo, ter uma alegria constante, sendo que o teu corpo está faltando vitamina D. A vitamina D, eu não sei se todos sabem aqui, mas a vitamina D, muitas pessoas. é, Eu já vou ler a pergunta ali. Há muitas perguntas, mas acho que cabe uma consulta. Não consegui ler o resto. Mas a vitamina D, às vezes tem pessoas que têm depressão por falta de vitamina D. Aí suplementa a vitamina D, deu, melhorou. Por isso que eu disse que o físico tem que andar junto com o emocional, né? Isso Sim, aí. vou ler ali o que a Lilian colocou, que ela tem muitas perguntas, mas acha que cabe uma consulta. Nós mulheres nos sobrecarregamos. Eu sei que tenho duas doenças autoimunes e compreendi que tudo vem de um ponto de referência e adorei saber sobre tudo. Vou fazer de tudo para melhorar e que meus filhos não precisem passar pelo que eu passei. Doenças autoimune, o nome diz imunidade, né? Autoimune. Geralmente tem que ser tratado, fazer uma modulação intestinal, né? Porque a flora intestinal tem muitas doenças autoimunes, lúpus, tem acne, aquela doença que eu falei antes que dói no corpo todo, é fibromialgia. Tem muitas doenças autoimunes que a gente precisa, porque assim, como a gente trabalha na raiz do problema, né, a gente vai lá e vai fazer uma modulação intestinal. Tem pessoas que às vezes está com os gruminhos do intestino tão fininho, porque a gente tem tu já viu aquele que a gente diz o bucho da vaca, o estômago da vaca, ela é cheia de gruminho, né? E o nosso intestino é assim, quando a gente começa a perder, que a gente começa a perder a flora intestinal, por exemplo, assim, tem coisas que a gente come que diminui muito a nossa flora intestinal, o nosso intestino começa a ficar fininho e ele faz micro buraquinhos. E aqueles buraquinhos, ele acaba saindo toxina pelo intestino e ele vai pelo corpo e ele inflama. Aí, por isso que daí também abaixa a imunidade, porque a gente precisa fazer, além da modulação intestinal, tem que fazer, ajudar esses gruminhos que ele protege para não ir essas toxinas para o corpo. Parece assim algo, parece loucura, mas não é. Quando a gente vai olhar microscopicamente, né, os cursos assim que eu fiz, que os professores mostravam assim, é impressionante o estrago que faz. É igual desparasitar. Tem pessoas que acham besteira ou esquecem ou fazem lã uma vez por ano, porque tem pessoas que às vezes não tomam vermífugo e esses vermes, tem pessoas que têm crise de tosse, tosse, tosse e tosse e tem um verme no pulmão, né? Tem pessoas às vezes que têm no cérebro, que eles saem do intestino, eles vão pelo corpo. Inclusive, quando a gente faz a gotinha, que eu tiro a gotinha de sangue e coloco no microscópio, que faz o exame da gota de sangue viva, que a gente consegue ver as células vivas, tem pessoas que têm vermes no sangue. Tem vermes no sangue. Esses dias uma paciente, eu disse, quanto tempo faz que tu não faz uma desparasitação, não toma um vermífugo? E ela disse, não lembro a última vez. Eu disse, tu tá cheia de lombriga, eu disse para ela. Esse até no teu sangue tem vermes. Então, assim, e os vermes, eles vão tomar muito, comer muito das nossas vitaminas, vai faltar pra gente, porque eles vão estar. Então, tudo tem um começo, um e-mail. Bora benzer. Ai, ai. Às vezes só o benzimento não adianta, tem que tomar um vermífugo mesmo. Tem que tomar um Anita. Então, tem vermífugos naturais também, por exemplo, a semente de abóbora que os nossos avós comiam, né? E com toda razão, porque a semente de abóbora também ajuda muito para desparasitação. Mas tem casos que tem que fazer uma coisa mais radical. Então, da minha parte é isso, Adri. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta,
Muito obrigada, Vivi. Adorei, aprendi muito aqui contigo. Foi uma hora de muito conhecimento, muito aprendizado. Gurias, eu quero abrir para vocês. Se vocês têm alguma pergunta ali, que nem a Lilian falou, que tem muitas, né? Mas que cabe uma consulta, mas fiquem à vontade, aproveitem essa oportunidade. Então, de fazer alguma pergunta ou compartilhar alguma coisa. A Lisiane colocou, bacana ouvir vocês. Que bom, Lisiane. A Lisiane estava na esteira e mesmo assim estava nos acompanhando. Michele, que bom. Michele, adorei, aprendi muito hoje. A Lilian, obrigada. Cheguei atrasada, mas adorei. Quero contato, quero uma consulta. Quem quiser me seguir nas redes sociais lá, é VIWI Pimentel, é Vive Pimentel, mas vocês não vão encontrar um perfil de naturalista, tá? É bem misturado, como eu trabalho com estética, trabalho com massagem, trabalho com várias coisas. A estética para mim é um nicho, né? Então são vários nichos que eu trabalho. A estética não essa parte de integrativo naturalista é um nicho. A Lisiane, muito obrigada. Mais uma vez, Adriana. Muito obrigada pela presença de vocês. Esse projeto é feito para nós mulheres aprender, trocar conhecimento, compartilhar. Então, depois eu passo ali para vocês, gurias, o contato da Vivi, o número do celular, as redes sociais dela, para vocês entrarem em contato com ela, conversarem. Até eu fiquei curiosa com essa questão do online, que eu não sabia, vou poder indicar para outras amigas também. E lembrei de uma que não conseguiu participar, mas ela queria muito participar, ela vai assistir a gravação depois. Quando ela viu ali o convite, ela falou: "Ah, eu quero ouvir, eu quero participar da palestra, porque eu descobri há pouco tempo que eu tô com um problema na bexiga por conta do estresse do trabalho, da rotina, do medo. Então ela foi tratar, mas em algum momento, não sei se foi médico, como que ela descobriu que ela chegou, que estava essa parte mais emocional que estava ligada ao problema dela. Então é muito importante a gente aprender mais, saber mais, porque a gente pode encontrar formas de resolver que às vezes com remédio não está sendo suficiente, né? Isso aí. Eu tenho um caso também de uma paciente que ela sempre chegava uma data do ano, ela tinha dor de bexiga, sempre. E era bem perto do Dia dos Pais. Só que ela tinha um problema emocional com o pai dela e ela resolveu isso, resolveu a dor de bexiga dela também, né? Sim, é muito bom ouvir essas histórias, compartilhar, para ver que a gente tem as terapias, que é possível a gente buscar ajuda, se conhecer e aprofundar para ir sempre melhorando, né? É um passo a passo contínuo que a gente vai sempre ali buscando essa melhoria. Muito obrigada, Vivi. Muito obrigada, meninas. Uma boa noite, um bom descanso e uma boa semana para você. Obrigada também, obrigada do convite. Fiquei muito honrada de estar aqui com vocês. A Lilian, eu que agradeço. Boa noite. Beijo para vocês. Tchau, tchau.